Joguei fora fotos de nós dois. Reviver você não me faz bem, nem vai me trazer o que já foi. Você mudou muito e eu também. Finjo que o tempo não passou. Finge em outros olhos ver você. Fotos do que foi o nosso amor não revelam outra pessoa pra ser. Uma vida pra tirar você da minha. Só seus flashes disparam meu coração. Já rasguei as fotos, mas em pensamentos guardo cópias dos seus beijos de solidão. Muito boa noite, estamos no ar no Prospera Rio Verde, sempre trazendo entrevistas de alto nível, contando histórias de sucesso, falando de profissões, falando de personalidades aqui da nossa cidade, de coisas que eu costumo falar que de alguma maneira agrega para a sua vida. Claro, interagindo com um bate-papo bacana, sempre com música boa de Rafa e Gabriel. Muito boa noite, Rafa. Muito boa noite, Gabriel. Boa noite, Juliezer. Boa noite, Rafa. Boa noite, Costa Filho. Seja bem-vindo. Isso aí. Boa noite, Gabriel, Juliezer, Costa, amigos. Boa noite a você de casa. Seja bem-vindo a mais um Prospera e bora aprender mais hoje. É isso, gente. E hoje eu vou te falar, hoje eu estou com uma responsabilidade muito grande aqui, sabe, Rafa? Porque eu falei isso para ele, não é porque ele está na minha frente, não. Pelo menos é a minha opinião. Hoje eu estou à frente do maior comunicador da nossa região. Sem dúvida nenhuma, né? Quem já... Pode falar rádio? Pode falar rádio aí. Quem ouve a morada e sabe que o cara é referência lá, né? É verdade, é verdade. É verdade. E hoje a gente vai entrevistar aqui o Costa Filho, jornalista que tem um pouquinho de história na rádio, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, ele contando um pouquinho da história dele. Tenho certeza que muita gente vai gostar muito da história, vai gostar desse bate-papo. A gente usa muito o programa, Costa, para incentivar as pessoas, até sobre a profissão. E eu acho que quando a gente fala de jornalismo, pelo menos para a nossa região, disparadamente o Costa Filho é uma referência. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Prospera. Boa noite, Juliezer, o Rafa e o Gabriel, os que estão nos acompanhando pela TV Rio Verde, Canal 3. Eu me sinto em casa aqui, porque legal. Quando tudo começou, eu tive o privilégio, tive a oportunidade de participar desse projeto que você nem sonhava em nascer. E hoje eu queria ter a sua idade e não queria que você tivesse a minha. e a gente vê assim, o Rafa, o Gabriel, um pessoal com sede de vencer e já venceu. Legal, né? Então a gente fica aqui, eu estou me sentindo em casa e estou aqui pronto para o bate-papo. Que bacana, que bacana. Uma honra mesmo recebê-lo aqui, Costa. Eu achei interessante que na hora que a gente chegou, o Rafa até comentou isso, falou, eu não conheci o Costa Filho, mas na hora que ele fala, a voz dele, todo mundo lembra, né, Rafa? Entrega ele na hora, né? Mas rapaz, eu já via no rádio. Isso acaba contribuindo, é um dos pontos que acaba deixando uma marca, né, Costa, a sua voz. Eu iniciei no rádio em 1986, 27 de julho de 96. De 86. E estamos aí até hoje. Graças ao bom Deus. E Costa, como que nasceu a vontade? Foi uma coisa que foi natural? Ou desde criança você já tinha essa vontade de ir para a comunicação? Você tem familiares que são da comunicação? Como que nasceu isso? Olha, quando eu estudava ainda no João Veloso do Carmo, Gigantão, tenho um amor tremendo pelo Gigantão, inclusive sou vizinho lá. Morava no Parque Bandeirante com meus pais, me casei e estou lá morando aqui na região, aqui no Jardim Goiás, já vai lá para os seus 40 anos. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu estudava no Gigantão, eu chegava em casa e ligava o rádio, na época era Rádio Globo, AM Rio de Janeiro. E lá tinha os cronistas esportivos, Denis Menezes, tinha o Kleber Leite, que foi presidente do Flamengo, um baita âncora do rádio.
Por último, tem o Antônio Carlos, que tem, eu imagino que ele tenha seus 90 anos de idade, faz uma locução hoje na Rádio Tupi, como se fosse uma locução de um locutor de 22 anos de idade. Uma voz firme. A voz firme. E aí tinha o Denis Menezes, e aí uns já foram para a vida eterna e fica aquela coisa, aquela memória positiva na cabeça da gente. Né? E aí eu cheguei a ser gandula lá no Esporte Clube Rio Verde nos anos 80, no início dos anos 80. Então eu fui gandula número 6. E de lá eu fui funcionário do Esporte Clube Rio Verde, categorias de base, cuidando do material esportivo. E depois eu cheguei em Múcio Bonifácio Guimarães, que hoje é a maior autoridade da loja maçônica do país. E o Múcio Bonifácio, eu cheguei nele no Banco do Brasil, lá trabalhava. E eu disse, Múcio Bonifácio, o meu sonho é entrar no rádio. E esportivo. Que idade que você tinha? Tinha meus 18 anos, por aí. 18 anos, bem jovem mesmo. Quase a idade do Rafael, né, Rafael? Isso. Quase a minha idade. Eu já tive a idade deles. Agora eles vão ter a minha e vai triplicar. Isso, amém. E aí o Múcio Bonifácio me deu essa oportunidade no rádio esportivo. Aí eu fazia o plantão esportivo. Do plantão esportivo eu passei para repórter. E de repórter esportivo, eu fui vendo que o futebol, apesar que eu tenho um amor eterno pelo Esporte Clube Rio Verde, a minha vida se chama Esporte Clube Rio Verde, o time hoje está em baixa, é lamentável. É lamentável. Mas, inclusive, o conselho ele não vai participar da Série C, então vai prorrogando e a gente tem medo de uma hora acabar. Mas a marca é muito forte. E de lá eu falei, sabe de uma coisa? Agora eu quero entrar no rádio comunitário e no rádio político. E aí também o Múcio me deu essa oportunidade, me apresentou para Iris Carlos de Freitas, a TV Rio Verde, Canal 3, na época era TV Rio Verde, Canal 3, a TV que você se vê. E aí ele, juntamente com Délio Braz foi deputado federal por Lusiânia, na época era PFL, e Iris Carlos de Freitas, eles trouxeram a TV, que é uma realidade, um empreendimento hoje aqui em Rio Verde para todo o estado de Goiás. E aí eles venderam a emissora. E da emissora de TV eu fiquei só no rádio. Trabalhei 10 anos na rádio 95,3, que é a rádio líder. Hoje é a líder, né? Na época era a Rádio Sudoeste FM. Sudoeste FM. E depois estou na Morada do Sol desde 96 até os dias atuais. 96. Já são 26 anos. De morada. Né? De morada. De Morada do Sol. Eu acho que dificilmente alguém que está nos assistindo agora, em algum momento, pode até ser que não seja um ouvinte assíduo, aquele, porque você tem uma audiência bem legal, pessoal que ouve todos os dias, mas dificilmente alguém que está assistindo, em algum momento, uma vez ou outra, não ouviu o Costa Filho de manhã, nesse horário. Então, acaba que a coisa vai fluindo, vai acontecendo, né, Costa? Vai acontecendo. Na época... Então, uma coisa engraçada, desculpa te cortar, mas eu acho bem legal falar isso, porque eu gosto muito de inspirar as pessoas. A ideia do Prospera é inspirar as pessoas. Tem muitas formas de se ter sucesso na vida, de se tornar referência. E, às vezes, as pessoas falam tanto lá do colégio particular, nada contra, é importante também, agrega muito. Mas eu também estudei no Gigantão. E a gente vê que, independente do colégio, quando tem alguém que se dedica, vai virar referência, vai virar um bom profissional. E eu mesmo não sabia dessa história, que o Costa Filho, essa referência hoje do jornalismo de Rio Verde, estudou no Colégio Gigantão, que já passou tanta gente boa lá, né, Costa? Lá na casa dos meus pais, eles já falecidos, nós somos 9. 9 irmãos? E os 8 estudaram lá. Fora os sobrinhos, que aí eu perdi a conta, tem que ter uma calculadora para somar. Então, João Veloso do Carmo, eu tenho um amor especial pelo João Veloso do Carmo. Foi construído no final dos anos 70 pelo Leolino de Ramos Caiado, tio do governador atual, Ronaldo Caiado. O Gigantão, por ali passaram vários alunos, várias cabeças pensantes, que já têm famílias constituídas, e muitas pessoas, milhares e milhares aí, venceram na vida, tendo o Gigantão. E antes do Gigantão, eu estudei ali no Abel Pereira de Castro, fundos com o shopping ali. Também ali eu tenho uma boa saudade. Que legal. Eu sou saudosista. Isso é bom.
Ô Costa, e tem alguém da sua família que já era da comunicação? Você já tinha uma base familiar ou não? Você que desbravou isso mesmo na família? Não, foi eu que tive que Esse desbravar. caminho, Só que eu costumo dizer o seguinte, nós somos 6 mulheres lá, irmãs, e 3 homens. Eu e mais 2. Eu, o Dils, que tem apelido de Tuti, ele vive de mudas, de semente frutíferas, mudas. Sei. Ele produz tudo isso. e vende, vive disso daí. Eu costumo dizer o seguinte, se eu tivesse a inteligência dele, eu teria ido longe. Mas faltou a inteligência dele em mim. E tem o Deusinho jogou bola, mas é o mais novo. Então, é gratificante. Agora, vale lembrar também o seguinte, no rádio é melhor a gente estar lá no rádio, porque ninguém está vendo a gente, agora vê, né? Fica mais tem jeito de esconder, né? Fica mais à vontade lá, né? Tá ouvindo, mas não tá vendo, né? Exatamente. Mas é bom, eu acho que esse programa ele vai ter uma repercussão muito legal, que tem muita gente que quando ouvir a voz vai lembrar na hora, mas tinha vontade de ver o Costa Filho, eu tenho certeza. Agora você me deu essa oportunidade. A oportunidade foi minha, na verdade, de falar, eu entrevistei o Costa na TV Rio Verde, e aí muita gente assistiu, tenho certeza que vai ter muita gente que vai gostar. E no seu gancho aí vem aqueles momentos assim de alegria, aqueles momentos que marcam, né? Verdade. Ao longo desses anos, já aconteceram várias vezes, a gente que trabalha no rádio, na época não tinha rede social, e aí o que acontecia? Muita gente falava, eu chegava num local para jantar, para almoçar, e aí o pessoal falou, vocês ouviram o que o Costa Filho falou no rádio? Será que jeito que é ele? Será que ele é alto? Será que ele é bonito? Eu falei, isso não tem perigo. E aí, de repente, o pessoal... Aí alguém falou em várias vezes, situações semelhantes, esse aqui que é o Costa Filho. Rapaz, eu te achava que você fosse um cara alto, um cara boa pinta. Eu falei, mas é por isso que eu faço a diferença, eu não sou boa pinta. Numa entrevista aqui com o Júnior Pimenta, ele falou um pouco disso também. Ele falou, a gente tem que ser comunicativo, porque se fosse pela beleza... o Júnior Pimenta é fantástico. Eu tive o privilégio, uma época, falei, vamos para a Rádio Morada do Sol, Júnior? Ele falou, mas não vou não. Teve um dia, ele chegou em casa e falou, Costa, eu preciso falar com você. Eu decidi, eu quero ir. Aí eu cheguei no Ituriel Nascimento, que é o patrão lá, ele e a Renata, que são primos, são herdeiros da família Nascimento, Iron e Tu, irmãos já falecidos. E o Júnior Pimenta, eu falei, Turiel, o Júnior Pimenta deu sinais, ele quer vir. Ele falou, mas o que você acha? Eu falei, se você trouxer, aí fecha o caixão, não tem para ninguém. E tanto é que o Júnior Pimenta chegou, conquistou um espaço brilhante, um espaço incontestável. Quando ele encerra o programa dele me anunciando, ele fala, estão chegando aí Regina Reis, a voz padrão do rádio, e o Costa Filho, 2 centímetros menor do que eu. Menor do que eu. É a única hora que ele mente. Ó, Júnior Pimenta, provavelmente você está assistindo, a gente vai ter que tirar esse tira-teima uma hora, hein? Que essa história é antiga, ele já falou isso aqui no programa também. E muitos entrevistados que lá já passaram na rádio, ele que faz a mesa lá, do horário. E aí o pessoal fala, Júnior, vamos fazer um teste, vamos ver aqui quem que é mais alto. Aí teve um dia que ele ficou mais alto, porque ele levantou o calcanhar. Júnior, mas isso é bom. Meu amigo, gosto mais do Júnior Pimenta. Um abraço para o Júnior. A Rádio Morada ganhou demais com ele, ele e Eli Nogueira, eles fizeram uma dupla que não tem para ninguém no rádio goiano. É verdade. E o Júnior que é da casa aqui também, tem um jornal aqui. Ele já me trouxe aqui no podcast, ele e o Thiago Dutra. Exatamente, um cara muito bacana. E essas particularidades que o Júnior tem, a gente nos próximos blocos vai falar um pouco sobre esses bordões. Ele tem algumas sacadas muito boas, o Costa Filho, a gente quer falar também. E isso faz diferença. O próximo bloco, vou chamar o intervalo agora, mas no próximo bloco eu quero falar um pouquinho sobre a importância do jornalismo, tanto para a política, quanto para passar informação para a sociedade. E você que faz isso tão brilhantemente, eu acho que isso vai valer a pena. É rapidinho, eu vou chamar o intervalo, a gente já está voltando. A gente vai com Moda Boa de Rafa e Gabriel e já volta com o Costa Filho aqui nesse bate-papo, tá bom? E ao dormir,
sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vai, se agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Olha, agora eu quero falar para vocês dos parceiros aqui do Prospera Rio Verde. Esse grande parceiro que é a Eletromar, a melhor loja de materiais elétricos, uma referência não só em Rio Verde, mas em toda a região. Vai ali em frente à Pecuária. Um abraço para o Marquinhos e toda a equipe da Eletromar, tá bom? Quero falar também desse grande parceiro que é a Brasvep, meu amigo Márcio, que fica ali em frente à PRF. A Brasvep que é uma referência também no ramo de mecânica, funilaria e pintura para veículos pesados. E você, meu amigo caminhoneiro, que quer conhecer um pouco mais, vai conhecer a Brasvep, que é uma referência na nossa região. Eu também quero falar aqui da Rally Centro Automotivo. Se você não tem uma oficina de confiança, a Rally é uma referência. Um abraço para o Sérgio, para a Tamires e para toda a equipe da Rally, que realmente faz um trabalho diferenciado aqui em Rio Verde. E por último, não menos importante, hoje eu quero falar da Sul Magazine. Olha, essa semana tem uma grande promoção da Sul Magazine. Se você que é mulher, quer aproveitar, tem grandes promoções. A linha feminina hoje está com 30% de desconto, tá bom? Um abraço pro Marciano e toda a equipe da Sul Magazine. Onde você anda que eu não consigo achar o meu caminho? Ficar assim sozinho sem você me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana. Só sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar, amar. Preciso te encontrar. Estamos de volta no Prospera Rio Verde, sempre com moda boa de Rafa e Gabriel. Hoje recebendo aqui a ilustre presença do jornalista, do comunicador Costa Filho. Ó, nós está provocando até ciúme aqui, ó. Outros apresentadores já apareceram e falaram assim,
que você fez, Juliana? Você conseguiu trazer o Costa Filho para entrevistar? Falei, ó, a estratégia foi boa para conseguir trazer ele. E Por isso que é Prospera Rio Verde. por isso que é Prospera, exatamente. Ô Costa, o jornalismo, não só para notícia, mas até para o meio político, ele tem uma importância muito grande, né? O rádio, para mim, sempre foi muito importante. Eu me lembro que um tempo atrás, quando a rede social cresceu muito, as pessoas falavam, o rádio vai acabar. Pelo contrário, na minha opinião, o rádio foi crescer mais, foi contribuir. As pessoas nunca deixaram de ouvir o rádio, porque o cara entra no carro, ele consegue dirigir e ouvir o rádio. E acaba que o jornalismo ele tem essa importância para o meio político, ele tem essa importância para trazer notícias. E eu quero explorar isso um pouquinho com você, porque a sua fala tem muita credibilidade aqui no jornalismo de Rio Verde. Falei isso para ele aqui, ele falou, bondade sua, mas não, realmente, eu como diretor de uma empresa que eu fui durante um tempo, eu ia muito para Goiânia, e na Federação das Indústrias, na FIEG lá, de vez em quando alguém falava, você é da onde? Eu falei, não, eu sou de Rio Verde. Rapaz, lá tem um cara lá bom, lá o Costa Filho, né? Eu falei, não, o cara é bacana. Eu só não conheci ele pessoalmente, mas conhecer o Costa Filho em Rio Verde, todo mundo conhece. Tanto que teve uma entrevista agora com o presidente. Teve a entrevista, não teve? Com o presidente Lula. Com o presidente Lula. Foi um pool de emissoras, né? Uma TV de Goiânia, 2 emissoras de rádio de Goiânia e 2 emissoras aqui em Rio Verde. Aí cada um teve a oportunidade de fazer 2 perguntas a ele. E você foi um dos selecionados para estar aí nessa entrevista. Não foi? Isso, eu tive essa oportunidade, nós fizemos uma pergunta lá, perguntamos a ele que a ex-presidente Dilma Rousseff, quando foi presidente do Brasil, ela deixou um benefício nacional de Goiânia, passando por Rio Verde até Jataí. Duplicou a rodovia. E eu falei, e o senhor vai estar aqui no dia seguinte. Só que ele não esteve, na época teve um problema de tempo. E aí eu perguntei a ele, falei, e agora, antes da plataforma multimodal, da Ferrovia Norte e Sul, chegar a Rio Verde, já estava intransitável daqui para Itumbiara. E o senhor, presidente Lula, vai duplicar ou não? Gostei dessa pergunta. Meu ministro vai estar aí, meu ministro, e não sei mais o quê. Então, eu não fui fiquei muito otimista com a resposta, não. E daqui para lá tem que ter essa duplicação. Tem que ter. Hoje já é muito difícil, né? Você mesmo falou. A tendência é ficar intransitável. E o jornalismo ele tem essa importância, né, Souza? Uma provocação dessa, muitas vezes pode mudar a direção de obras, até do crescimento de uma cidade, provocado pelo jornalismo. Isso acaba tendo muita importância para a sociedade de uma forma geral, né? É verdade. Mas, de qualquer maneira, a maneira que nós colocamos a pergunta na oportunidade, relatamos fatos, a necessidade da duplicação. Pela resposta dele, eu tenho certeza que marcou na cabeça dele, e eu estou esperançoso que essa duplicação vai chegar. Não tem outro caminho, precisa chegar. Eu também acredito muito nisso. Rio Verde, o nome do programa Prospera Rio Verde nasceu disso. Nós somos uma referência nacional hoje. Você pode pegar as grandes empresas que têm país afora, todas têm algum olhar para Rio Verde. Pelo crescimento econômico, pela pujança que pela força do agronegócio, pela plataforma que agora já chegou em Rio Verde, virou uma referência. Então a gente precisa de cada vez mais trazer os olhos dos governantes para cá, para investir, senão a gente vai ter muitos problemas. E a comunicação tem esse papel. A gente tem a grata satisfação de ter muitos bons jornalistas aqui, e aí colocando aí como referência você, para cobrar, e não só cobrar, mas também passar informação para a população, né? Eu acho que queria que você falasse um pouquinho para a gente do quanto que é importante a informação de credibilidade. Tem uma coisa, eu sou um estudioso, então a gente estuda essas histórias de sucesso como a sua. Tem algumas coisas que são muito fortes, como o jeito simples de falar, mas objetivo, mas bem instruído, com bastante competência, com bastante inteligência, mas que acessa desde o intelectual
aquela simples dona de casa que quer saber das informações, né, Costa? E isso faz diferença na comunicação, né? Exatamente. E a informação você tem que checar, você não pode... Muita gente liga, fala, aconteceu isso, você tem que checar, você não pode soltar de qualquer maneira. Uma informação bem dada, ela repercute, ela ajuda a sociedade, ela colabora com o desenvolvimento da cidade. Dependendo de um segundo, a maneira que você passar a notícia, você queima a pessoa para o resto da vida. É verdade. A responsabilidade é muito grande para quem está com o microfone nas mãos. Tem que ser racional e não emocional. Isso é muito importante. Eu queria te abordar um pouquinho. Você tem algum tempo já que faz a parceria com a Regina Reis, né? Lá foi o seguinte, depois de anos e anos, eu voltei a estudar. O curso de jornalismo chegou na Faculdade Objetivo, me parece que hoje já não existe mais a faculdade. É uma pena, né? É uma pena. Mas aí, o Jimenez, que era professor nosso lá, o Jimenez Prado, ele falou, Costa, está na hora de você parar de ficar sozinho no estúdio, está na hora de você arrumar uma pessoa. E eu pus aquela coisa na cabeça, eu falei, tá certo. E aí eu conversei com a Muriel Silva, que hoje está em Uberlândia. E eu falei, Muriel, deixa eu te contar uma coisa, eu preciso de uma pessoa para mim. O curso aqui me obrigou, de forma positiva, eu trazer uma pessoa para somar comigo. E eu com a pessoa. Ela não, eu aceito. E aí ela ficou 4 anos e 8 meses, 5 anos lá. E depois, para outros projetos melhores, ela teve a oportunidade. E aí eu falei, Regina, agora é você. E a Regina já está com 10 anos lá. Agora, é impressionante a Regina Reis o seguinte, o Júnior Pimenta fala, estão chegando aí, Costa Filho, 2 centímetros menor do que eu, e a voz padrão do rádio brasileiro, e ela Regina realmente Reis. tem uma voz padrão, né? O que faltou em mim ter a voz dela, de forma diferenciada. Não, mas você tem uma voz também muito peculiar, sua voz é muito boa. Mas a voz da Regina realmente é uma voz padrão. É uma voz padrão. A Regina Reis deu uma riqueza muito grande para o programa. Quando ela pega férias, ela pega picado, para mim é uma eternidade para acabar. E é engraçada a conexão, né, Costa? Assim, eu acho que para fazer essa dupla, igual a gente tem aqui, o Rafa e Gabriel tá no programa, tem que ter uma parceria, tem que ter uma simbiose ali para, dependendo do assunto, já entra com naturalidade, e a gente vê essa conexão, inclusive como é o Júnior Pimenta e o Eli Nogueira, né? Aí para você ver que dupla perfeita. Que dupla. Verdade. Eu sempre falo para o Júnior Pimenta, inclusive eu falei na última reunião, dias atrás, lá na rádio, os donos lá no auditório da rádio, todo mundo lá, eu falei, gente, deixa eu te contar uma coisa. Esse Teseus 30 que o Júnior Pimenta faz a propaganda. Olha, na minha visão, se a rádio fosse minha, eu chegava no proprietário do Teseus 30, ou vezes 5 vezes a mais, ou estava fora do ar. O Júnior Pimenta, Marroeli Nogueira, conseguiu fazer aquilo lá uma questão até folclórica na cidade. Virou... Aquilo ali não tem... Um dia eu acordo... Todo mundo conhece agora o nome, né? Exatamente. E a comercialização daquilo é fantástica. Eu acordo, a hora que eu penso, é a hora que eu acordo de madrugada, eu vou pensando. E uma das coisas que eu tenho pensado muito é sobre aquela questão, a maneira da propaganda. É verdade. Virou uma sintonia em Rio Verde, virou uma microfonia em Rio Verde. É verdade. O Júnior Pimenta e o Eli Nogueira são muito criativos, no rádio policial aí não tem para ninguém. Não, é difícil, porque é um tema difícil, é um tema complicado, e eles conseguem fazer com a leveza. Muitas vezes você consegue até rir do programa deles. Olha, também eu preciso registrar aqui o seguinte, antes que eu me esqueça, Claro. o programa é bom, já está quase... Vai passando rápido. Eu preciso aqui fazer uns agradecimentos de gratidão. Eu costumo dizer que quem não tem gratidão não tem caráter. Eu quero agradecer aqui os meus colegas Cairo Santos, Luiz Moura, Pedro Silvério, Múcio Bonifácio, o professor comentarista Antônio Edson, que voltou para Uberlândia, o Mesquita, Newton Pérez, Durley Montalvão e toda a família Nascimento da Rádio Morada do Sol. Do rádio também agora, né? Pois é, rapaz. E tempinho bom. E também aqui eu quero falar aqui o seguinte, o Durley Montalvão também me ajudou demais, o professor Antônio Edson também. E outra questão também, eu aprendi muito ouvindo a Rádio Difusora de Goiânia, na época
é dos anos 80, o Jorge Cajuru com o rádio esportivo. E o rádio esportivo sem o Cajuru não é mais o rádio. Você pode observar que ele... Então, eu acompanhei muito aquilo ali, eu gostei muito daquilo, achei muito bacana aquilo ali. O trabalho dele. Tanto é que virou senador. E foi anos... Era De anos vereador, de ouro, né? ele virou senador. Era anos de ouro, né? Anos de ouro. Nesses anos, o rádio era uma referência, ainda é muito forte, né? A gente tem o Costa aqui, mas naquela época, ao invés de 1, 2, 3 nomes, a gente tinha muitos nomes que eram muito fortes, né? Costa. E também o Draulas Vaz, comentarista, já se foi, Amir Sabag já foi, já faleceu, Edson Rodrigues, era um fenômeno para narrar jogo, inclusive ele faleceu recentemente. Aqui em Rio Verde, o Mauro Moraes, o Garganta de Ouro, também faleceu. Então eu sou feliz no que faço. Isso é muito bacana. Se fosse para começar tudo de novo, eu queria. Queria. Começaria de novo? Começaria. É lógico, com experiência, né? Isso. Você sabe que agora você acabou de falar uma coisa que eu costumo falar, se você quer saber uma história de sucesso, tá aí. Pergunta, porque a gente está contando aqui esse bate-papo, ele está falando desse folclore que ele do rádio, conhece todo mundo, conhece o início da TV Rio Verde, conhece o início da maioria das rádios, conhece muita gente boa da rádio. Mas você quer conhecer uma história de sucesso? Pergunta para o cara, você com todos os desafios, com todos os problemas, que com certeza você também passou, se ele faria tudo de novo. Se o cara nem pestanejar e falar faria, é porque o cara primeiro gosta do que faz e acertou por fazer aquilo na vida. Né? Agora, eu não gosto do que faço, eu amo. Que legal. Eu amo, mas amo de verdade. A TV Rio Verde, para você ver, eu sou muito saudosista. O slogan lá era o seguinte: TV Rio Verde, a TV que você se vê. Isso é muito bom. Ó, também o Irão Nascimento, o seu Iturival Nascimento, que são os criadores lá da Rádio Morada do Sol FM. Eterna saudade deles. Isso é muito bom. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tem umas curiosidades. Deixa eu registrar aqui o meu Claro. patrão Ituriel, representando o seu Iturival, comanda a rádio. A Renata Nascimento comanda, representando o pai, os dois que já estão na vida eterna. Isso, um abraço para a Renata, para o Ituriel, né? Tive oportunidade algumas vezes de estar lá com eles. Conheço a turma inteira lá, inclusive. Eu sei disso. Também. e eu queria te fazer uma pergunta, se o povo gosta dessas histórias, sabe? Quem está no jornalismo, geralmente o povo, claro, você hoje tem uma força, principalmente na comunicação política, muito grande, mas o pessoal gosta muito das histórias engraçadas. E vira e mexe, o jornalista ele passa alguns sufocos, né? Tem alguma história engraçada que você lembra nesses anos de jornalismo? Sufoco, ou ameaças, ou histórias engraçadas mesmo ao vivo que já aconteceu? Você se lembra nesse tempo? Porque o jornal é ao vivo, né? Geralmente ao vivo é meio complicado, né? Uma hora você esquece o microfone desligado. O nosso aqui é até mais fácil, que nós estamos gravando aqui, de vez em quando acontece a gente corta. Mas o ao vivo não tem jeito, né? Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu já passei alguns apertos. Porque na época que eu comecei, tinha 2 emissoras de rádio. Que é a minha FM, que era a Rádio AM, Sim. e a 95,3, que é a Rádio Sudoeste. Então, naquela oportunidade, não tinha outras opções, só tinha aquilo ali. E eu vou te contar uma coisa, algumas 2 vezes eu corri para trás da porta. É porque, de repente, a pessoa, você faz na época também a gente era inexperiente, a gente tem que levar isso em consideração também, jovem, na somatória, né? Uhum. Mas tudo foi corrigido, tudo foi consertado, e cada dia a gente aprende, cada dia a gente fica... O pessoal ia atrás mesmo, ficava bravo. Ia atrás, eu quero falar com ele. Teve uma vez que eu tive que correr. É mesmo? Por causa de uma pessoa, e essa pessoa está aí até hoje na cidade, eu vejo a pessoa, faz de conta que não lembra, falou, tudo bem. Aí eu cheguei no doutor Luiz Braz da Silva, um dos primeiros, eu acho que foi o primeiro presidente, um dos primeiros presidentes da OAB Rio Verde. Ele, o filho, ele é pai do Cláudio Braz, professor, e o Cláudio Braz foi meu professor também, cabeça pensante.
Falei, doutor Luiz Braz, fulano me ameaçou de morte, o que é que eu faço? Ele falou, amanhã cedo você chega no rádio e fala, ó, o fulano de tal me ameaçou de morte. Você falando isso, aí qualquer um que te matar foi ele, então você fica preservado. Olha. E assim seja, e assim foi. E assim foi. Legal isso. É porque o rádio tem. O programa ao vivo tem essa coisa, né? E o rádio, ele traz essa proximidade para a cidade, né? Quando você pega o jornal estadual ou até nacional, ele distancia o jornalista da cidade. Agora, o jornalista da cidade, não. Ele está falando das notícias da cidade ali, então isso aproxima, né? Às vezes o cara leva para o pessoal, né, Costa? Leva para o pessoal. Agora, hoje já mudou muito, né? Mudou, né? A experiência veio, a tecnologia aí está, mas hoje pode observar que cada profissional ele tem mais responsabilidade do que antes. Cada dia a gente está tendo uma responsabilidade, um aprendizado. Agora, vale lembrar o seguinte, uma determinada época aqui em Rio Verde, em eleições acirradas aqui de prefeito, teve um grupo de marqueteiros que trabalhou para um determinado candidato, foi lá na Rádio Morada do Sol FM, conhecer o fenômeno rádio. Porque Rio Verde, eu não sei se você sabe, Rio Verde proporcionalmente é a cidade que o povo mais ouve rádio no país. É mesmo? Você pode observar aí em todas as emissoras de rádio de Rio Verde, os blocos são cheios. Verdade. E as próprias emissoras se vendem, a pessoa liga ou quer anunciar. Sim, é um negócio impressionante. O rádio em Rio Verde está de parabéns. É verdade. Mas E a TV avançada. Está avançando. Mas é trabalhos como o seu que faz o rádio ser tão forte. Porque vai contribuindo até para os outros programas, até para o meu, que também estou no rádio, acaba que eu sou um cara que respeito muito a história de quem começou lá atrás. E também dentro do que você perguntou, teve um certo dia, eu fiz um comentário, já tem tempo também, eu fiz um comentário, politicamente falando, assim, um comentário assim que deu repercussão. E a pessoa citada entrou no rádio e perguntou ao vivo, Costa Filho, quanto que você ganhou para fazer esse comentário contra eu? Aí eu respondi, o mesmo valor que você está ganhando para perguntar. Exatamente, pronto. E tem que ter essa sacada rápida, né? Porque o ao vivo tem isso. O ao vivo tem isso. Se cochilar, se demorar segundos, já foi. Aí não volta. Aí já não tem jeito de responder mais. Não tem jeito. Ó, gente, vou chamar o intervalo novamente. No próximo bloco, eu quero falar um pouquinho sobre os bordões. Esse cara, ele é uma referência. Voltaremos a esse assunto. É rápido o intervalo. Vamos de moda boa, Rafa e Gabriel. Com Rafa e Gabriel a gente já tá voltando, tá bom? Por isso é que eu bebo todas, tomo cachaça. Vou bebendo mais um e essa dor que não passa. Feriu meu coração, brincou com meus sentimentos. Nesse jogo fui o perdedor, por isso tô bebendo. Ai, 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 você é meu grande amor. Vou sofrer e não volto atrás, porque tudo acabou, tudo acabou.
Olha, agora eu quero falar para vocês dos parceiros aqui do Prospera Rio Verde. Esse grande parceiro que é a Eletromar, a melhor loja de materiais elétricos, uma referência não só em Rio Verde, mas em toda a região. Vai ali em frente à Pecuária. Um abraço para o Marquinhos e toda a equipe da Eletromar, tá bom? Quero falar também desse grande parceiro que é a Brasvep, meu amigo Márcio, que fica ali em frente à PRF. A Brasvep, que é uma referência também no ramo de mecânica, funilaria e pintura para veículos pesados. E você, meu amigo caminhoneiro, que quer conhecer um pouco mais, vai conhecer a Brasvep, que é uma referência na nossa região. Eu também quero falar aqui da Rally Centro Automotivo. Se você não tem uma oficina de confiança, a Rally é uma referência. Um abraço para o Sérgio, para a Tamires e para toda a equipe da Rally, que realmente faz um trabalho diferenciado aqui em Rio Verde. E por último, não menos importante, hoje eu quero falar da Sul Magazine. Olha, essa semana tem uma grande promoção da Sul Magazine. Se você que é mulher, quer aproveitar, tem grandes promoções. A linha feminina hoje está com 30% de desconto, tá bom? Um abraço pro Marciano e toda a equipe da Sul Magazine. Vamos tomar um vinho enquanto prepara o nosso jantar. Vou fechar os seus olhos, beijar sua boca e depois te amar. Num abraço apertado vou te confessar que são tristes os dias. Hoje sou outro homem, sem você aqui não existe alegria. Você é a ternura mais doce, mais pura que me apareceu. Já não tem mais sentido sentir outro gosto se não for o seu. Já não importa mais o que fez dos seus dias, eu só quero você. Já não importa. Estamos de volta no Prospera Rio Verde. Hoje a gente está recebendo aqui o jornalista, o apresentador Costa Filho, falando um pouquinho da história do rádio, falando um pouquinho sobre informação, sobre notícia, contando histórias um pouquinho do jornalismo do rádio rioverdense. Falando de contando histórias, o Costa, você tem algumas coisas que ficou muito fortes assim no seu nome. Você tem alguns bordões que são referência, né? Por exemplo, voltaremos a esse assunto, ou é ou deixa de é. Como que nasceu? Como que nascem esses bordões assim para você? Foi naturalmente? Fala um pouquinho para nós sobre isso. O voltaremos ao assunto, eu sempre falava, voltaremos a este assunto. Aí o pessoal diz que é ao assunto. Mas aí o que acontece? A gente faz o programa ao vivo. Eu adoro, eu amo o rádio ao vivo. Gravado hoje não existe mais. É verdade. E a gente fazendo comentário, e a hora que chegava quase no final, assim, para deixar um suspense para outras oportunidades, eu falava, voltaremos a este assunto. E depois o pessoal na rua começava a falar, a hora que me via, voltaremos a esse assunto. E aí colocamos lá também, ou é ou deixa de é. E um dia na lotérica ali abaixo do Bretas, eu adoro ir em lotérica jogar. Eu me divirto, ali você descobre notícia, alguém... Eu adoro. Não, mas ele é um bate-papo. É um bate-papo, você só vê coisas boas por ali, você acha matérias. É verdade. Aí um amigo meu falou, Costa, a minha filha é professora da língua portuguesa. Ela falou que está errado. Não é ou deixa de é. Ou é ou deixa de ser. Aí eu falei, mas é exatamente para chamar a atenção. Chamei a atenção de você e dela. Exatamente. E o é ou deixa de eu vou a Goiânia, por exemplo, eu vou pouco, eu gosto de ir a Goiânia. Gente lá, por exemplo, teve um evento aqui do PSD esses dias. Chegaram aí Vanderlan Cardoso, Lissau Vieira e o Ismael Alexandrino, que é deputado federal. A hora que ele desceu do automóvel, você vê, eu não tenho assim, não tive a oportunidade de ter uma familiaridade, um dia a dia com ele. Claro. A hora que ele abriu a porta, me viu, ele falou, ou é ou deixa de é. Então, isso dá uma força muito grande para a comunicação, né? Fica registrado, né? Então, o é ou deixa de é, eu sinto que está me rendendo. Eu estou gostando. Que legal. E outra questão, e coisas do Costa Filho também, eu registrei isso.
Tem empresa aqui em Rio Verde que já faz os registros, porque quem não registra não é dono. Tem uma determinada empresa aqui, eu falava fora do ar com você, uma empresa idônea, uma empresa respeitada, depois de 40 anos teve que mudar o nome. Alguém lá do Rio Grande do Sul registrou. Você está me entendendo? Tem um amigo meu que faz sucesso vendendo espetinho, ele tem empresa. E ele agora resolveu registrar. Quando ele foi registrar, já tem um que... Já estava registrado. E aí você acaba perdendo uma identidade, né? Acaba perdendo uma vida, né? É verdade. Uma vida profissional. E esses bordões, ele acaba ficando muito forte, assim, na imagem. Essa coisa mesmo do Coisas do Costa Filho, quando você fala, ó, Coisas do Costa, eu lembro que você, muitas vezes ouvindo você, ó, isso é Coisas do Costa Filho. E aí você falava a opinião, ou seja, aqui na minha cabeça eu estou com isso. Acaba que isso tem uma força muito grande, até pela expressão do seu nome no jornal, mas a expressão, o bordão, Coisas do Costa Filho, acabou crescendo também muito. Né? É isso. Sempre eu falava, olha, gente, eu vou fazer um comentário aqui, mas é Coisas do Costa Filho, entenda bem. E aí eu também registrei lá. Então, a minha rede social... Coisas do Costa Filho. Eu quero até pedir para vocês, ó, a produção coloca no GC embaixo aqui, ó, o Instagram dele é Coisas do Costa Filho. Eu acompanho, eu sou um admirador do trabalho do Costa. Para mim é uma honra. Você que é campeão de seguidores, empresário jovem que tem idade para ser meu filho, tem várias empresas aí, através da competência. Amém, obrigado. Competência você não nasce com ela, você vai desenvolvendo. Foi o seu caso. Exatamente. E esse Instagram dele tem muita coisa legal, vale a pena vocês seguirem, porque, como o próprio nome diz, é Coisas do Costa Filho, mas tem muita opinião interessante lá. A gente está chegando no final do último bloco, Costa. Eu queria falar um pouquinho da parte política. O jornalismo na política... o jornalismo da rádio na política, principalmente, pelo menos na minha opinião, na política municipal e na política estadual, ele tem uma força muito grande, né? O Rádio Rio Verde, o rádio em si, no geral, ele conquistou um espaço muito grande. Tem uma força, tem uma referência, tem a repercussão. Quando você faz o comentário, você vê os telefonemas, o WhatsApp. Exatamente. Então, o rádio de Rio Verde... Rio Verde precisa entender que, graças a Deus, o rádio, sem exceção em Rio Verde, tem seu valor, e seu valor significativo. Feliz de Rio Verde que tem os profissionais e as emissoras de rádio aqui. O que você acredita que tenha feito com que essa crescente tenha sido tão grande assim na nossa cidade? A gente percebe que tem outras regiões que é um pouco mais apagado, né? Essa expressão do rádio, principalmente. É aquilo que eu disse mais no meio aí. Proporcionalmente, Rio Verde é a população que mais escuta rádio. Você pode observar aí que todas as emissoras de rádio, o pessoal fala, nossa, tem propaganda demais. E não é a rádio que praticamente que vai atrás, é eles que ligam. É a procura, é a questão natural. E eu amo o jornalismo político e também o jornalismo comunitário. É verdade. Eu amo. Eu acho que informar a população é algo gratificante, né? Muito. Agrega, você traz informação, você conta histórias, você denuncia se tiver que denunciar coisa errada, você alerta a população. Então, acho que o jornalismo ele tem um papel importante de realmente, eu costumo falar que é fazer com que o povo pense. Pense. E pensar é bom demais. Mesmo com a chegada forte da rede social que chegou para ficar, sim. O rádio não perdeu espaço. Eu preciso aqui fazer um registro, claro. Que o Jerônimo Mesquita, que foi vereador em 88, com 18 anos de idade, professor, um cara intelectual, lê demais. Sim. E essa questão, ou é ou deixa de lá nos anos 90, eu lembro que ele me falou isso, eu falei, gente, eu vou pegar esse ou deixa de Então, e acabou que hoje é uma marca registrada sua, né? Registrada assim, tudo mesmo legalmente, através de profissionais qualificados para isso, documentado. Mas tem que fazer mesmo, porque, como você mesmo disse, políticos que têm um renome no nosso estado, que são conhecidos,
vê o Costa Filho e às vezes por brincadeira você vê o quanto que isso é forte. É ou deixa de acaba te falando, ou voltaremos esse assunto, e tem que registrar mesmo, porque isso acaba sendo uma marca registrada de todo o trabalho. E é uma vida, né, Costa? É uma vida, é uma vida. É uma vida de dedicação. É gratificante fazer o que gosta. Você fazer o que ama é fácil. Com se torna menos custoso. É verdade, é verdade. Ô Costa, a gente está chegando no finalzinho do bate-papo. A gente tem um quadro aqui no programa que chama Momento Prospera, onde eu peço para o nosso entrevistado deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Acho que tem muito jovem que pode se interessar pela comunicação, pode se interessar pelo jornalismo. Se esses jovens ainda não tinham Costa Filho como referência, eu aconselho, porque eu o tenho como uma referência na comunicação. E eu queria que você deixasse essa mensagem para os nossos telespectadores. Pode ser? Olha, se fosse para mim começar tudo de novo, eu começaria. Eu tenho assim um privilégio de ver a Murielle no jornalismo brasileiro. Nós tivemos a oportunidade de levá-la por rádio. Tivemos a oportunidade de levar também a Regina Reis, que está lá há 10 anos. Tive o prazer, o privilégio de levar Júnior Pimenta. Eu estou falando assim, é com prazer, é gratificante da maneira que tudo aconteceu naturalmente. E lá onde eu trabalho é uma verdadeira família, igual eu percebo que aqui também é uma verdadeira família. A informação vale a pena. Quem gosta de comunicar, quem gosta de fazer hoje é tudo fácil. Na minha época era tudo difícil. Hoje tem a rede social, o talento está aí, cada um tem seu talento. E a rede social é só usar, e usar com responsabilidade. Nada de fake, nada de emocional, mas sim racional. Foi um prazer muito grande ter participado aqui com você. Confesso assim que eu quase falei não de medo da câmera. E se eu tivesse feito isso, eu ia ficar arrependido pro resto da vida. E graças a Deus eu estou saindo aqui alegre e feliz. Eu achei que ia ser uma eternidade aqui, passou rápido. Rapidão, você viu? Rapidão. Parabéns pelo programa. Amém, parabéns pelas suas conquistas. Obrigado, Costa. E o Rafa e o Gabriel também. Os meninos são feras, vão longe. Amém, obrigado. Costa, eu que agradeço, uma honra recebê-lo aqui. As portas do Prospera e da TV Rio Verde estão abertas para você. O Prospera tem essa essência de contar histórias e de contar histórias de personalidades da nossa cidade. Você, falando de comunicação, é uma referência para todos nós. Que Deus abençoe, que sejam muitos e muitos anos ainda informando a nossa população, falando de coisas importantes, seja da política, seja das notícias. Isso faz diferença para a nossa cidade. E eu digo mais, se o Rádio Rioverdense é o que é, você pode ter certeza que você tem uma grande parcela de contribuição. Foi uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado. Vindo de você, continue com esse trabalho brilhante, isso aí soma e muito. Obrigado. Gente, é isso. Obrigado a todo mundo pelo carinho, pelo feedback que a gente tem recebido do programa. Sempre trazendo realmente entrevistas muito boas, falando de coisa boa, de prosperidade, contando histórias de sucesso. E vamos finalizar com moda boa de Rafa e Gabriel, só para não perder o costume. Fechou então, bora então. Valeu, Juliésio, boa noite, Costa. Boa noite a você de casa, fiquem com Deus e até o próximo programa. Valeu, Gabriel. Tamo junto, meu irmão. Valeu. Sextou e hoje vai começar. Sexta e sábado é só pingue, domingo é pra descansar. O WhatsApp anuncia, os convites estão chegando. Põe a carne pra queimar, que a breja eu tô levando. Onde você tá? Tô na casa do Naldinho, esquina com Noé, onde tô não te interessa e não é da sua conta. Não me enche, tô na boa, na segunda nós conversa. Hoje é sobre água fresca, hoje eu só quero festa. Tô na casa do Naldinho, esquina com Noé, onde tô não te interessa e não é da sua conta. Não me enche, tô na boa, na segunda nós conversa. Hoje é sobre água fresca, hoje eu só quero festa. Hoje eu só quero festa. Hoje eu só quero festa. Hoje eu só quero festa.